O roteiro inconsistente prejudicou seu desempenho. Andrew Garfield demonstrou grande paixão pelo papel de Peter Parker, mas os roteiros dos filmes da franquia O Espetacular Homem-Aranha não fizeram jus ao seu talento. O primeiro filme, lançado em 2012, tentou dar um tom mais sombrio e realista ao herói, contrastando com a abordagem mais leve da trilogia de Sam Raimi. No entanto, o roteiro não conseguiu equilibrar essa seriedade com o espírito divertido e cativante do personagem nos quadrinhos. O segundo filme, O Espetacular Homem-Aranha 2, foi ainda mais problemático. A história ficou sobrecarregada com múltiplos vilões, tramas mal desenvolvidas e decisões criativas confusas. A morte de Gwen Stacy foi um dos momentos mais impactantes do filme, e Garfield entregou uma atuação emocionante, mas o restante da história não conseguiu sustentar esse nível de qualidade. O roteiro também tentou inserir diversas subtramas, como o mistério dos pais de Peter e a criação do Sexteto Sinistro, mas nenhuma dessas ideias foi desenvolvida de forma satisfatória. Esses problemas de roteiro prejudicaram a opinião do público sobre a versão de Garfield. Muitos fãs não conseguiram se conectar com sua versão do Homem-Aranha porque a história ao seu redor não era bem estruturada. Ele entregou uma excelente performance, mas o material com o que ele teve que trabalhar limitou seu potencial. 2. A Sony interferiu demais na produção dos filmes. Uma das maiores razões para o fracasso dos filmes de Andrew Garfield foi a interferência da Sony. O estúdio tinha planos ambiciosos para o universo do Homem-Aranha e queria criar uma franquia expandida, semelhante ao que a Marvel Studios estava fazendo com o UCM. No entanto, em vez de focar na construção de um bom filme individual, a Sony tentou apressar a criação de um universo compartilhado, o que resultou em decisões apressadas e mal planejadas. Em O Espetacular Homem-Aranha 2, o estúdio introduziu muitos elementos apenas para preparar futuros filmes, como a aparição do Duende Verde, a revelação da Oscorp como grande vilã e a introdução de vilões para um possível filme do Sexteto Sinistro. O problema é que essas tramas não foram bem desenvolvidas, deixando o filme inchado e sem uma identidade clara. Além disso, a Sony cortou várias cenas importantes do filme, o que prejudicou o desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, havia uma cena em que Peter Parker encontrava seu pai vivo, o que poderia ter acrescentado mais profundidade à história. No entanto, essa e outras cenas foram removidas para atender às demandas do estúdio, tornando o filme ainda mais inconsistente. 3. A comparação com Tobey Maguire foi injusta. Quando Andrew Garfield assumiu o papel do Homem-Aranha, muitos fãs ainda estavam apegados à trilogia de Sam Raimi e à interpretação de Tobey Maguire. Como resultado, Garfield teve que lidar com comparações constantes, e sua versão do herói foi frequentemente criticada por não seguir o mesmo estilo dos filmes anteriores. Muitos fãs sentiram que sua versão de Peter Parker era muito descolada e diferente do nerd tímido interpretado por Maguire. No entanto, essa crítica não era totalmente justa, pois o Peter Parker dos quadrinhos também passou por fases em que era mais confiante e carismático. Garfield trouxe uma abordagem mais moderna ao personagem, capturando o lado sarcástico e brincalhão do Homem-Aranha, algo que muitos consideram uma das características mais fiéis aos quadrinhos. Com o tempo, o público começou a reconhecer as qualidades únicas da versão de Garfield, especialmente após seu retorno em Sem Volta para Casa. Ele conseguiu trazer humanidade e emoção ao personagem, provando que sua versão do Homem-Aranha tinha muito a oferecer. No entanto, na época de seus filmes solo, ele foi duramente criticado simplesmente por não ser Tobey Maguire, o que impediu que sua atuação fosse mais apreciada. 4. Ele foi demitido de forma injusta. Após o lançamento de O Espetacular Homem-Aranha 2, a Sony decidiu fazer um acordo com a Marvel Studios para trazer o Homem-Aranha para o UCM. Como parte desse acordo, o estúdio optou por rebootar o personagem novamente, descartando a versão de Andrew Garfield e escalando Tom Holland como novo Peter Parker. O problema é que Garfield foi afastado do papel de maneira abrupta e injusta. Ele era apaixonado pelo personagem e queria continuar interpretando o herói, mas a Sony decidiu seguir um novo caminho sem sequer lhe dar a chance de encerrar sua história de forma adequada. Há rumores de que a relação entre Garfield e o estúdio estava desgastada, especialmente após ele faltar a um evento importante no Brasil, onde deveria anunciar oficialmente o espetacular Homem-Aranha 3. Isso supostamente irritou os executivos da Sony, que usaram isso como uma justificativa para demiti-lo. Essa decisão foi extremamente frustrante para os fãs, pois Garfield ainda tinha muito a oferecer como Homem-Aranha. Seu arco narrativo foi deixado incompleto, e ele não teve a oportunidade de explorar todo o potencial de seu personagem. Somente anos depois, com sua participação em Sem Volta para Casa, ele pôde ter um encerramento mais digno, o que fez muitos fãs lamentarem ainda mais sua saída prematura. 5. Seu Homem-Aranha foi redescoberto e passou a ser mais valorizado. Com o passar dos anos,
muitos fãs começaram a reavaliar a versão de Andrew Garfield como Homem-Aranha. Quando seus filmes foram lançados, eles receberam críticas mistas, mas, com o tempo, mais pessoas passaram a reconhecer as qualidades de sua versão. Garfield trouxe uma energia única ao personagem, capturando o lado brincalhão e emotivo de Peter Parker de uma forma que ressoou com muitos fãs. Sua química com Emma Stone, que interpretou Gwen Stacy, foi um dos pontos altos dos filmes, tornando sua história de amor uma das mais emocionantes já vistas em adaptações de super-heróis. Além disso, sua atuação em Sem Volta para Casa foi tão bem recebida que muitos fãs começaram a pedir que ele tivesse a chance de estrelar um terceiro filme solo. Essa mudança na percepção do público mostra como Garfield foi injustiçado durante sua época como Homem-Aranha. Ele entregou uma performance memorável, mas foi prejudicado por roteiros fracos, interferência do estúdio e comparações injustas. Agora, com seu retorno ao personagem, muitos fãs passaram a valorizar seu trabalho e a reconhecer que ele nunca deveria ter sido descartado da forma como foi. Andrew Garfield foi um Homem-Aranha talentoso e apaixonado pelo personagem, mas sua trajetória foi prejudicada por fatores externos. O roteiro inconsistente, a interferência da Sony, as comparações injustas com Tobey Maguire, sua demissão abrupta e a falta de reconhecimento na época fizeram com que ele fosse um dos atores mais injustiçados a interpretar o herói. Felizmente, sua redenção em Sem Volta para Casa permitiu que ele mostrasse seu verdadeiro valor, e muitos fãs agora reconhecem que ele merecia muito mais do que recebeu. E você, também acha que ele foi injustiçado? Comente e inscreva-se!